Olá, alunos! Espero que tenham um bom dia. Comecemos com a nossa aula de hoje. Nesta aula, estudaremos as orações reduzidas. Pela complexidade do tema, começarei pela definição das orações reduzidas. São aquelas que não são introduzidas por conjunções e que possuem verbos nas suas formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. As orações reduzidas são o contrário das orações desenvolvidas, isto é, aquelas orações que começam por um pronome ou conjunção. Como há três formas nominais dos verbos, então podemos dizer que existem três classificações ou bem três tipos de orações reduzidas, sendo as de infinitivo, gerúndio e particípio. Se bem estas três logram a mesma coisa, cada uma começa pela respectiva forma nominal do verbo. Então, as orações reduzidas de infinitivo começarão por verbos terminados em ar, er, ir, or. As reduzidas em gerúndio começarão por verbos em ando, endo e indo. Por último, as terminadas em particípio começarão por ado ou ido. Então, fazemos agora aos exemplos. Bem, alunos, agora observemos alguns exemplos sobre a questão. Então, comecemos com as orações reduzidas de infinitivo. Como já dissemos, estas são aquelas orações que começam com um infinitivo. Como podem ver, na parte superior temos as orações reduzidas e na parte inferior temos as desenvolvidas. Então, leiamos as duas orações para ver as diferenças. Primeiro, é essencial comparecer no evento. É essencial que você compareça no evento. Como podemos ver, poupamos de dizer ou pronunciar toda esta parte só como usar o infinitivo. É essencial comparecer no evento. Depois, na outra oração, o médico insistiu em fazermos uma dieta. O médico insistiu em que nós fizéssemos uma dieta. Qual é a diferença? Que aqui estamos a usar o infinitivo pessoal na oração. E aqui na desenvolvida estamos a usar uma oração dependente. Que nós fizéssemos uma dieta. Depois, eu tenho esperança de conseguirem o emprego. Eu tenho esperança que consigam um emprego. Neste caso, como no anterior, a diferença radica em que, na oração reduzida, usamos o infinitivo pessoal para não ter de dizermos toda esta oração dependente. Fazemos agora para as orações reduzidas de gerúndio. Então, como também já dissemos, estas são aquelas orações que começam com um gerúndio. Por exemplo, comendo, falando, abrindo, não sei o que for. Do mesmo jeito, as reduzidas estão na parte superior e as desenvolvidas na inferior. Comecemos. Não sendo honesta, só arrumou confusão. Sendo é o gerúndio. Na desenvolvida. Como não foi honesta, só arrumou confusão. Agora, podemos ver que, quando utilizamos o gerúndio, não temos a necessidade de utilizar toda uma frase dependente. Não é? Isto é, poupamos o uso de várias palavras. Depois, chegando à entrada do prédio, ele ligou-me. Desenvolvida, quando chegou à entrada do prédio, ele ligou-me. Então, do mesmo jeito, poupamos o uso de toda uma oração
quando usamos o gerúndio para começarmos a oração. Último. Vi 5 atletas da seleção correndo no calçadão. Desenvolvida. Vi 5 atletas da seleção que corriam no calçadão. Neste exemplo, é ainda mais fácil observarmos a oração dependente, porque é introduzida pela partícula que. Então, quando utilizamos o gerúndio para reduzir a oração, não precisamos da oração dependente. Por último, vejamos as orações reduzidas de particípio. É o mesmo caso, só que agora começamos usando um particípio. Por exemplo, chegada ou chegado, né? Então, vejamos os exemplos reduzidos e desenvolvidos. Primeiro, chegada a casa, o telefone tocou. Assim que cheguei a casa, o telefone tocou. Então, isto significa a mesma coisa, só que uma é mais curta do que a outra. Agora, talvez tenha uma dúvida: qual é formal? Qual é a mais formal, digamos? E, sinceramente, dá igual. A oração reduzida e a oração desenvolvida são igualmente formais e podem usá-las em contextos formais. Agora, segundo exemplo. Arrependido, tentou resolver a situação. Uma vez que se arrependeu, tentou resolver a situação. Agora, também podem notar que na oração reduzida, o tempo da ação, o tempo do verbo, como estamos a usar uma forma nominal do verbo, não é expresso. Mas podemos inferi-lo do contexto no qual a oração é usada. Depois, já foi usado o material comprado por mim. Já foi usado o material que comprei. Agora, este é comprado por mim poupa-nos dizer que comprei. A oração dependente. Como podem ver então dos exemplos, as orações reduzidas podem parecer complicadas, mas, em realidade, são bastante simples. Espero tenham gostado e até breve.